Começando então mais um Resenha Bodybuilding. Dessa semana, o convidado é meu amigo Douglas. O assunto de hoje a gente já vai dar uma abordada aqui sobre hormônios no fisiculturismo. Douglas, queria que tu te apresentasse para o pessoal e contasse um pouco da tua história, como tu começou no meio da musculação, como foi para ti esse início. Para quem não me conhece, meu nome é Douglas, então eu trabalho já com consultoria fitness há alguns anos, né? Eu dei início mesmo com essa questão de ser coach, eu já fazia esse trabalho, só que que nem assim, como eu posso falar, eu era burro porque eu não cobrava, né? Passava, porque muita gente me perguntava, pedia dicas de ciclo, né? Como proceder, e na época eu passava ali alguma dica, né? Nunca cheguei a estruturar um protocolo para ninguém. Até que um dia um amigo falou assim, cara, por que tu não cobra? Deixa eu dar dica de graça. E realmente, né? Eu tinha uma procura muito grande no Instagram. O pessoal mandava direct, pedia, tu presta consultoria, como é que funciona? Já trabalhava com suplementos, né? Que o Douglas, ele tem uma loja de suplementos, né, em Guaporá, né, Douglas? Isso, tem uma loja de suplementos até Nutrition. Então, tipo, digamos, né? E a gente sabe que suplemento e hormônio é uma coisa que sempre vai estar associado, né? É a mesma coisa que eu falo, reggae e maconha. Então, a pessoa vai associar isso, a mesma coisa com suplementação. Então, por ter a loja, por também começar com esse eu fazia stories falando sobre, né? Não falava de dosagem, obviamente, mas eu falava, fazia relatos, né? E aquilo começou a enganjar o pessoal começou a me perguntar sobre, até que, como eu falei, esse amigo deu um gatilho, cara, por que tu não cobra, já que tu dá dica de graça ali? E foi assim que eu iniciei, né, com essa parte de consultoria. Eu já fazia isso antes de pandemia, mas foi na pandemia assim que eu dei um boom maior, até porque entrou a pandemia, eu não sabia como é que ia acontecer as coisas, principalmente com a loja, né? Então, o pessoal parou de treinar, obviamente. Exato. O consumo de suplementação baixou, né? E a gente não sabia, porque é o início de pandemia, né? Hoje a gente tem uma outra visão, mas na época a gente não sabia o que realmente ia acontecer. Então foi um momento que eu dei um boom. E eu falei para esse amigo que tinha me sugerido, eu comentei, cara, eu vou começar a prestar consultoria. Aí eu falei para ele e falei para mais 2 amigos. Cara, em uma semana apareceu 15 bonecos para consultoria, né? Eu falei, cara, então eu acho que é isso aí, né? Só que mesmo assim, até hoje eu já divulgo um pouco mais, eu posto evoluções. Mas sim, hoje tu já consolidou, né? Isso. O pessoal já te conhece, né, pelo trabalho. Mas eu não sou um cara assim que, tipo, vende a consultoria, né? Então, explorar minhas redes sociais, obviamente que na linha do tempo ali tem evoluções, mas eu não sou aquele cara que tá toda hora no direct falando, vagas para consultoria, né? Ou vagas abertas. Claro, eu acho assim, cada um tem uma maneira de vender o trabalho, né? Porque não a gente está vendendo o trabalho, a gente vende um produto. Isso aí Mas é um trabalho que, assim, a Douglas, eu vejo comigo também, né? Já são muitos anos que eu trabalho com consultoria também. É um trabalho que o próprio trabalho vai vender. Exato. Né? Eu acho que é o que acontece contigo, mas também eu também já trabalhei mais mídias, né, nessa questão. Hoje, praticamente também, lógico, a gente posta story, a gente tá direto nos campeonatos, uma coisa, mas a gente não oferece o produto. O produto mesmo, as pessoas vêm até a gente. Exato, né? É que na verdade, eu acho, por exemplo, chato aquele cara que fica toda hora o cara vendendo alguma coisa. Só que eu entendo que é o jogo também, porque eu também, como é que tu vai achar chato, por exemplo, uma loja, tu vai chegar numa loja, eu vou criticar a tua vitrine que tu quer me vender, entendeu? Com certeza. É o mesmo esquema ali. Então, se pergunta pra mim, como é que tu conseguiu alunos? Cara, não sei te dizer assim, veio. Geralmente é indicação, né? Tipo assim, por exemplo, a pessoa faz comigo, o fulano indicou, faz contigo, e assim que foi desenrolando, né? Então hoje, assim, minha carteira de alunos é bem cheia, eu não tenho, assim, o que reclamar disso. A maioria do público não é atleta, não sei se pra ti é assim, pra mim a grande maioria não é atleta, né? Também. A grande maioria 90%. É atleta. Mas assim, eu tenho pessoas, né, normais, digamos, não atletas, que são mais dedicados que muitos atletas aí. Muitos atletas aí. Até eu vejo, deve acontecer contigo, tu deve ter vários também, que tu enxerga potencial se um dia eles quiserem vir a ser atletas, né? Certo. Que é o que acontece comigo, né? Às vezes o pessoal procura a gente para melhorar e tu vê, né, a dedicação da pessoa, tu vê a pessoa que tem condição tem pessoas que realmente querem, então eu vejo também assim, a pessoa às vezes que me procura falando assim, cara, eu quero só dar uma secadinha. Ou a mulher, eu quero só emagrecer um pouquinho. Essa é a pessoa que, sabe, ela não que ela não seja dedicada, mas ela não está preparada para aquilo, para uma evolução. Já uma pessoa que me procura falando assim, cara, realmente eu preciso mudar, eu quero ter um físico de um atleta. Essa é a pessoa que realmente faz o trabalho. Porque ela tem uma meta maior, né, do que a pessoa que... Porque a pessoa essa que tem uma meta menor, né, digamos assim, ela quer só uma pequena mudança, ela não está disposta a passar pelo processo, porque ela acha que ela vai fazer um pouco e vai ter uma evolução que para ela seja satisfatória.
Por isso também que a gente não pode julgar, porque para algumas pessoas, eu fazia muito no passado assim, de querer cobrar uma evolução, né? Cara, mas tem que fazer, tem que evoluir. Só que às vezes a pessoa que te procura, ela simplesmente quer perder um pouco de peso, ela quer se sentir melhor com as roupas, né? Então, ou às vezes ela quer só ter uma boa orientação, Exato. ela quer se sentir segura de estar sendo bem orientado, né, por um profissional capacitado que está aí dando, né, essa condição para ela, né? Ela ter aquele rumo, ter um rumo certo para seguir. Botar alguém, tipo, alguém organizar a rotina dela. Mesmo que ela não esteja, vamos dizer, 100% disposta, a pessoa... Cara, a gente sabe como é difícil a rotina da gente, né, a questão de encaixar dieta. Eu vejo por mim mesmo, na época que eu competia, que eu era atleta, eu tinha uma doutrina, hoje, cara, já não consigo mais, pelo fato de não ter aquele compromisso, já me dou certos luxos, né? Então, tem pessoas que vão querer melhorar. E às vezes, assim, essa questão que tu falou, que nem falou, quando tu era atleta, tinha, né, porque o que acontece também, o que eu vejo, o que aconteceu comigo, não sei se pra ti foi assim, quando a vida melhora, a gente fica um pouco mais largado. Pode ser tudo, também, né? pode ser. Porque que nem quando eu comecei, né? Comecei a usar todo o processo ali de dieta, que nem o meu primeiro contato com isso. Vamos, pra gente começar, como é que foi o teu primeiro contato, né? Que o nosso programa hoje, a gente vai falar de hormônios no fisiculturismo, mas a gente vai falar da nossa história. Como a gente começou, porque assim, eu sei que como acontece comigo, acontece muito contigo também, das barbaridades quando procuram a gente, né? Exato. Porque as pessoas acham que é hormônio, que é só hormônio, que todo o resultado depende do hormônio. E a gente sabe que não é. E tanto o Douglas como eu conheço ele há muitos anos, a gente errou muito lá atrás e a gente vê as pessoas cometendo esses erros hoje e a gente tá aqui para orientar elas da melhor forma, né? Então eu queria que tu contasse como é que foi o teu primeiro contato com hormônios. Foi já quando tu começou a treinar, já começou a hormonizar? Ou se tu... Como é que foi? É que na verdade assim, hoje se alguém pedir pra mim, tu tem que fazer dieta primeiro e treinar, é o que eu falo pras pessoas, mas não foi o que eu fiz, né? Eu não posso ser hipócrita. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. faço. Não foi o que eu fiz. Então assim, eu comecei na academia, não que eu já tinha ideia de usar hormônios, né? Mas eu comecei na academia a treinar, queria melhorar. Então eu tinha amigos ali que frequentavam que começaram a utilizar. E tu via naquela época, tipo, vamos falar isso aí há mais de 15 anos atrás, não era comum que nem hoje tu vê todo mundo usando hormônio, né? Hoje, na época até suplemento a gente já tinha que usar meio que... Cara, quando eu comecei a tomar creatina, tinha um amigo que falava assim, ó, tô tomando creatina, cara. Então, cara, tu cuida que vai dar pé nos rins. Eu me lembro que teve um amigo que começou a tomar creatina e na época eu não tinha acesso à creatina, né? Eu pensei pra mim assim, cara, olha ali, ele vai crescer pra caramba, velho. Sabe? Que merda, eu não consigo fazer isso, né? E daí o que aconteceu? Aí por influência de amigos e conhecidos, né? Pensei, vamos começar a harmonizar. Naquela época que era? A gente falava em ml, né? Não é que nem hoje tomar mg, porque a gente sabe que existe diferença. Era ml. E o primeiro hormônio que eu tomei, né? Foi um propionato de testosterona bovino, ultralenta fuerte. Não sei se existe, nunca mais vi, tá? Ela era uruguaia, o pessoal trazia, era bem comum naquela época. E naquela época era muito boa. Porque passou um tempo, ela começou a ficar ruim, ficar subdosado, né? Porque daí aumentou o consumo, acho que tinha muita falsificação. Mas o meu primeiro contato com o hormônio foi com uma testosterona bovina, né? Que era ultralenta fuerte. E a gente tomava isso que na época ml. Comecei a fazer um ciclo de pirâmide. Era, sei lá, começava com 1 ml nas 2 primeiras semanas. Depois passava para 1 ml e meio nas outras 2. E tu lembra quantos miligramas? Era de 200 mg, 200 mg por ml. Então, tipo, comparado com hoje, não é nada absurdo, né? E eu me lembro que assim, ó, cara, no período de 4 semanas eu ganhei 10 quilos, né? É que eu era muito magro também, mas aqueles 10 quilos eram o quê? Era muita retenção. Já dá um... Nossa, tipo assim, era um negócio que era absurdo, 10 quilos assim do nada, né? E daí o que aconteceu também, que passou esse mês, essas 10 semanas, né? Quase 2 meses, mais que 2 meses na verdade. Aí eu peguei uma gripe, peguei uma virose. Cara, perdi 5 quilos. Né? Então, tipo, em 2 dias. Então foi assim, foi uma sensação muito ruim, porque eu me organizei, ganhei aquele peso, pensei, nossa, agora tá muito bom, né? Aí peguei uma gripe, aí peguei uma virose, perdi a metade do peso que eu tinha ganho ali com o ciclo. Então foi o primeiro contato. E naquela época também tinha uma visão diferente de ciclo, né? Fazia no máximo 8 semanas. Eu fazia um ciclo por ano, que geralmente é final de ano, né? Pro carnaval, era aquele ciclo de carnaval que começava ali no início de novembro e estendia até início de janeiro, início de fevereiro. Mais que isso, não. Então era um ciclo por ano. Na época a gente não tinha acesso, né? Tipo, como eu falei, o que eu tinha de experiência, os primeiros contatos que eu tive de informação, né? Diferente do que é hoje, porque eu acho que hoje tem muita informação, tem bastante informação, porém,
o pessoal tem que saber filtrar, porque tem muita desinformação também. Né? Porque, cara, a gente sabe que... Eu sei que tu é um cara que tu estuda pra caramba, né? Eu te acompanho já há muitos anos, inclusive eu admiro demais seu trabalho, né? E, cara, hormônio não é uma coisa... Por mais que a gente sabe que cada pessoa vai ter uma reação, cara, tem uma lógica, tem um estudo, sim, né? Sim, tu tem uma base para se orientar. Base, né? Porque às vezes a gente vê... E que ainda não, assim, ó, tem muita gente hoje prestando consultoria também, que eu não acho nenhum problema. Só que quando tu vai mexer na parte hormonal, tem que entender que tu tá lidando com outra pessoa, tu tá mexendo com a saúde daquela pessoa, entendeu? Aquela pessoa tá confiando na saúde, né? E a gente sabe também que o hormônio, né? Dependendo da dose, dependendo da forma, não é algo muito saudável. Se a gente for falar de uma preparação de um atleta, é um período que a gente deixa a saúde de lado, né? Com certeza. Só que a gente trabalha com redução de danos. Então tem pessoas que não sabem fazer o básico, né? E querem estar orientando a passar um ciclo. Porque outra coisa que eu falo, qualquer pessoa passa um ciclo, um protocolo para te evoluir. Mas quando tu começa a ter colaterais, quando tu começa a ter efeitos, né, adversos, aí que vai entrar um cara que vai saber corrigir. Vai vir, né? Com certeza, não tem almoço grátis, né? Não existe almoço grátis, né? Então, como eu falei, da parte hormonal, o primeiro contato que eu tive foi no Orkut, né? Então, era lá que a gente tinha informações nas páginas. Eu também, quando comecei, foi no Orkut era fã, né? Que era fanático por academia e musculação. Eu odeio frango que paga de forte. Era esses contatos que a gente tinha. Então, lá, tem muita gente que saiu de lá, né? Vamos falar do Adam, vamos falar do Dudu, do Manu, que hoje eles são referência como coaches, né, no Brasil. E eles saíram de lá, dos fóruns, né? GH15 eu também tive acesso, mas como era inglês, eu não manjava muito de inglês na época, né, eu pegava mais traduções de outras pessoas, né? E foi ali a época do GH15, essa época ali foi a época que eu te falo assim, que foi a época que eu mais abusei. Porque no começo eu comecei com ultralenta, depois a gente ia para aquele ciclo padrão de cipionato e deca para crescer, dura estando para secar, né? Então era padrão, era 4 semanas para crescer e mais 4 para secar. Ou às vezes 6 e 6, mas não passava muito disso, porque a gente tinha muito medo. E continuava fazendo uma vez só no ano. Uma vez só no ano, né? Eu não fazia mais que uma vez no ano. Aí quando eu comecei a ter acesso a esse conteúdo, aí eu olhava assim, bate os caras ali fazendo um ciclo de 24 semanas, cara. Tipo, meu, esse cara vai morrer, né? Eu pensava. E não era isso. Daí a gente também começou a surgir o conceito do Blast and Cruise, né? Que é aquele conceito de tu fazer um uso contínuo. É uma visão mais baixas. É uma visão que eu tenho hoje. Na verdade, eu não sou muito adepto assim do Blast and Cruise. Eu prefiro que tu use uma dose sustentável, né? Desde que tem acompanhamento de exames, por um período, mas chega um momento também que vai desacelerar. Por exemplo, hoje com os meus atletas, até com alunos de consultoria, eu faço pelo menos uns períodos ali, às vezes 2 vezes por ano, de 4 semanas zerado, para dar uma limpada. Não é bem essa palavra, né? É ressensibilizar. Mas é interessante para dar uma limpada, né? Por quê? Porque não tem como tu estar acelerando o tempo todo. Uma hora tu tem que colocar o pé no freio. Né? Até para a questão também dos receptores também, né? Exato. Não tem tipo ainda assim não tem nada que comprove essa questão de receptor. Mas, cara, na minha prática, assim, também é foda o cara falar na minha prática, né? Porque não. Na minha prática eu vejo muito assim, cara. Tipo, às vezes tu fica ali 4 semanas sem nada, cara. Depois tu volta a usar. Nossa, dá um... Tipo, eu tive uma experiência assim, né? Que aconteceu quando a minha esposa queria engravidar. Na época eu estava fazendo um blast, assim, pesado. Isso é importante também a gente falar, porque tem muita gente, cara, eu vejo muita gente fazendo merda. Tô usando hormônio, eu não posso, não vou engravidar. Cara, não é bem assim. Quando vê, tá com o neném no colo aí. Quando vê, tá com o neném no colo, né? Então, na época, minha esposa queria engravidar, eu estava fazendo um blast mais pesado, né? Aí a gente sabe que diminui a fertilidade, porém não é garantia de infertilidade, né? Diminui a produção, na verdade. Existem pessoas que, cara, tem gente que usando a mínima coisa de testosterona já vai zerar. E tem gente, cara, eu conheço atleta assim, em período de campeonato que engravidou a mulher usando... Então, naquele período que eu tava, digamos assim, daí eu fiz o quê? Eu fiz um cruise mesmo, fiquei só com texto, né? Com uma dose baixa ali que oscilava de 300 miligramas por semana, justamente para aumentar a questão de fertilidade. Cara, eu fiquei... Esse período foi um período de mais de 6 meses que eu fiquei assim. Foi uma época muito boa que virou uma chave para mim, porque no passado eu usava hormônio, digamos assim, não que eu não era dedicado, mas eu usava hormônio às vezes para compensar o que eu fazia de errado, né? E naquela época virou uma chave que eu pensei, cara, já que eu vou usar pouco, eu vou fazer 100%. Eu vou fazer o cardio, vou fazer a dieta, eu não vou mais, né, errar em nada. Cara, e tem esse gatilho, né, na pessoa. Cara, foi muito bom, por quê? Porque nesse período, assim, o meu físico, como eu tava meu físico ele regrediu um pouco, obviamente que é regredir, né? Mas eu fiz um processo de corte, então, eu diminui o percentual de gordura, eu fiquei com um físico bacana, cara, para aquela quantidade de hormônio.
Só que depois que eu voltei a usar, cara, tipo assim, eu tava usando, tipo, há 6 meses 300 mg. Cara, eu voltei a usar um pouco mais. Parecia que eu nunca tinha usado na vida. Então a resposta foi muito rápida, E tu já tava com um físico bom. Exato. Foi, então, tipo assim, hoje, por exemplo, desde que eu comecei, porque no passado, assim, né, voltando ao passado ali, eu abusei bastante, né? Então, tipo, o máximo de hormônios que eu já tomei na semana foi 3 gramas, né? Só que 3 gramas? Só que eu não consigo te dizer se era realmente 3 gramas, porque a qualidade do hormônio não era uma qualidade boa. Depois a gente vai falar também. Sabe? Então eu não consigo mensurar exatamente se era assim. Cara, era uma qualidade de vida, era um lixo. Eu vivia sempre com febre, tá? Não tinha mais ponto de spot, assim, foi uma época bem punk, né? O físico respondia, mas tu via que era aquele físico estressado, né? Tu percebe que é um físico, a gente chama aquele físico judiado, né? Tu vê assim, cara, beleza, tu chegou numa condição, tu tá seco, mas sei lá, parece que tu tá cansado, a qualidade de pele é ruim, não tá, tipo, numa condição muito boa, apesar de tu tá seco. Sei lá, tu fosse pegar a dobra, ia estar muito seco, mas o aspecto não é um aspecto do físico seco, né? É um físico bem estressado ali. Então, para mim, foi muito bom esse gatilho, né? Hoje, eu utilizo menos do que eu utilizava na época e eu consigo ter um resultado melhor, né? Então, obviamente, que depois daquilo, né, a gente consegue testar mais coisas, né? Mas eu sempre testei tudo em mim antes de passar para alguém. Então, até tem algumas coisas novas que eu quero testar, mas primeiro eu vou fazer teste em mim, né? Para depois ver como é. Porque eu acho que a teoria, a gente tem que ter teoria para tudo, né? A teoria é muito importante, mas tu vai lapidar na prática. Tu tem que aliar as duas coisas, né? A gente sempre tem que aplicar, né? Saber aplicar. Em todos os sentidos, né? Cara, nada melhor do que a gente fazer isso na gente mesmo, né? Exato, porque, tipo assim, tem 2 tipos de coach, né? Tem o coach de PubMed, que é o cara de artigo, né? Artigo, beleza. A gente sabe que existem artigos, mas não existe muito artigo com hormonizado, não, né? E principalmente em alta performance. Então, ninguém vai chegar, por exemplo, assim, vamos fazer, sei lá, o Dianabol é mais hepatotóxico para o fígado que o Hemogenin, por exemplo. Tem estudos assim, mas ninguém pegou 2 caras de 100 quilos e deu doses cavalares de hormônio para poder fazer isso aí. Então é uma métrica que tem, né? Mas na prática a gente vê que existem muitas diferenças, né? Então tem muitas coisas que a gente acreditava no passado, né? Que hoje já foram por terra, né? Foi tipo assim, eu não sei para ti, mas o primeiro livro que eu li... Douglas, eu vou te interromper, a gente tá num papo aqui. E vai fluindo, eu sei que esse assunto, cara, é muito legal. Eu acho que vai ser, tenho certeza que vai ser o melhor podcast, o mais assistido, né? Que é um assunto que muita gente se interessa, mas o nosso bloco tá chegando ao fim. Tranquilo. E daqui a pouco a gente volta pro segundo bloco com esse monstro, o Douglas. Vamos falar do que vocês gostam, né? De hormônio, né? Todo mundo gosta de hormônio, não adianta. Temos que conversar sobre isso aí. Loja Iacumana. Vestuário feminino, masculino, acessórios e calçados. Uma loja com qualidade e marcas exclusivas em um ambiente único e encantador. Iacumana. A melhor compra com a melhor qualidade. Em Nova Prata. Siga nosso Instagram. @loja Iacumana. A fisioterapeuta integrativa Sheila Brandalize Pellegrini e sua equipe lhe esperam para guiá-los com atendimento personalizado que se adapta às suas necessidades. Utilizamos diversas técnicas que intervêm em aspectos emocionais, mentais e físicos do paciente. Entre elas, a microfisioterapia e a fotobiomodulação. O Pilates para a saúde mental e física aliada à postura, flexibilidade, equilíbrio e muito mais. Seu caminho para uma vida mais saudável e equilibrada começa aqui. Container Gastrobar. É muito mais que um restaurante. Aqui servimos pratos feitos na hora com qualidade, ingredientes selecionados e minimamente processados. Além de cardápio com pratos vegetarianos, veganos, sem lactose e sem glúten. Siga-nos em @Container Gastrobar. Solicite informações pelo WhatsApp 549 9612 9155. Atendimento de segundas a sextas-feiras ao meio-dia e de quartas a domingos à noite. Clínica Fabielle Espanhol. Venha conhecer os protocolos inéditos e exclusivos que garantem resultados. Clínica Fabielle Espanhol. Strong Suplementos. Muito mais que uma loja de suplementos. Nos acompanhe em nossas redes sociais.
Voltamos então para o nosso segundo bloco com o Douglas. Então a gente tava falando, Douglas, das diferenças e os tipos, né? Tu perguntou como foi para mim, né? Cara, foi a mesma coisa, né? Eu comecei pelo contrário, né? Eu sempre tive problema com a balança, né? Então, eu era obeso, né? Eu consegui um resultado muito bom emagrecendo sozinho, né? E também sempre me interessei conforme os resultados do meu corpo, eu comecei a me interessar pela coisa e comecei a pesquisar, né? Mas a gente sabe que na época, a gente não falava de dieta, né? É como tu falou, hormônio, fazia 4 meses para crescer, 4 para secar. Então, tipo, e quem a tinha dieta, essa informação, a dieta era comer bastante para crescer e queria dar uma melhorada no físico, comia menos. Mas não se tinha noção de quantidade nem o que comer. Exato, né? Eu me lembro que, tipo assim, eu não tinha... Por exemplo, quando eu fazia dieta, eu comia ovos, comia pão ali, né? Tipo, eu me lembro que o meu pós-treino era whey. Então, tipo assim, o whey era uma coisa que eu... Era sagrado. Tipo assim, ó, eu nem acabava de treinar, eu tava chacoalhando a coqueteleira pra tomar whey. E tinha que ser pós-treino, tinha que ser pós-treino, né? A rápida absorção, tinha que jogar com uma fonte de carboidrato, senão tu ia desperdiçar a proteína. Então, eram os conceitos que existiam ali, né? Aí eu me lembro que, assim, que o pessoal começou a falar de batata doce. Eu não comia batata doce, né? Aí o que acontece? Mas por que batata doce, né, cara? Eu via falar, não, batata doce, carboidrato, tal, não sei o quê. Aí eu trabalhava numa empresa que na época eu levava sempre as minhas refeições numa bolsa térmica, eu deixava no armário. E a minha refeição, por exemplo, no meio da manhã, naquela época também comia de 3 em 3 horas, era uma coisa assim, né? A minha refeição no meio da manhã era uma barra de cereal, né? Aí o que acontece? Eu comia aquela barra de cereal com uma fruta. Só que eu vi da função da batata doce. Aí o que eu fiz? Eu mudei aquela refeição para batata doce. Aí eu me lembro que, cara, passou 2 semanas eu ganhei 2 quilos, né? Mas eu ganhei 2 quilos por quê? Não pela batata doce em si, mas a quantidade que eu comecei a comer ali era muito maior e muito mais calórica do que a barra de cereal que eu tava comendo com a fruta. Então eu achei, pô, agora é batata doce. Aí eu comecei a ser aquele cara que fazia todas as refeições com frango e batata doce. Hoje é uma coisa que eu não como. Batata doce eu não como mais nem a pau. Mas eu acho que é bom, assim, ó, passar por essa fase de dieta, porque assim, ó, tu tem que ser moldado. Eu acho legal de ser moldado nessa fase, ó, frango e batata doce, aquela fase que tinha que ter mais sangue no olho, né? Hoje tem tu pode flexibilizar a dieta de inúmeras maneiras. Só que hoje, assim, eu vejo quem quer muita receitinha, quem quer coisinha assim, não é uma pessoa que está preparada para aquilo, não é uma pessoa que vai realmente seguir, né? Quem já veio lá de trás, tá mais preocupada com calorias. Exato. Né? Quanto, por exemplo, assim, o que eu recebo muito assim, mas quantas calorias eu tô comendo na minha dieta? Falei, cara, necessário. Né? Necessário. Porque assim, ó, tu tem uma base de cálculo, eu tenho uma base de cálculo, claro. Obviamente que a gente tem. Eu também não gosto de passar também. Mas assim, eu vou dar um exemplo. A pessoa me manda, eu analiso a composição corporal pela avaliação das fotos, tá? Então me mandou as fotos ali. Por exemplo, se no cálculo de dieta deu 2.500 calorias. Eu olho a foto, tá mais gordo, vai comer menos. Vai comer menos. E o ajuste é no feeling. Então, e até porque, como a gente falou, dessa questão, cara, tem muita gente que não consegue fazer e ainda... A maioria mente, né? Exato. Não todos, né? Mas a gente sabe que tem. E o coach tem que ter esse feeling. Cara, a gente sabe se a pessoa tá fazendo ou não. Cara, o que eu falo assim, ó, se a pessoa... Assim, ó, no primeiro mês é o mês assim que eu costumo falar que é o mês de direcionamento. Porque eu vou ter uma noção pelo que a pessoa tá me passando, né? Mas eu vou entender como é que tá funcionando com base no que eu tô oferecendo para ela. A gente faz um estudo de toda a rotina da pessoa, né? Agora a gente vai tentar encaixar da melhor forma que ela consiga fazer. Exato. Então, da forma mais fácil. Então, esse primeiro momento, esse primeiro contato é importante, né? Exato, que eu falo também, o trabalho, na verdade, você tem que facilitar, né? Por exemplo, se não adianta pensar na melhor estrutura de dieta para a pessoa, se ela não vai ter aderência àquilo, ela tem que ter aderência àquilo para ter um resultado. É aquilo que tu falou da batata doce. Cara, eu não consigo comer batata, não adianta tu empurrar a batata doce que o cara não vai comer. Exato, o que eu faço na consultoria, eu mando uma lista de alimentos. Eu mando uma lista e a pessoa me dá uma nota. Aí, com base nessa nota, eu monto o cardápio. Então, por exemplo, assim, sei lá, a pessoa botou batata doce nota 3. Eu entendo que ela não quer comer batata doce. Então, eu vou usar outra fonte de carboidrato, né? Então, eu tento deixar da melhor maneira possível. Se tem um alimento, por exemplo, que a pessoa goste muito, eu tento encaixar em horário do dia. Então, geralmente, no início, eu sou mais flexível, né? E conforme vai passando, tu vai moldando, tá? Teve muita gente que começou comigo comendo pão. Eu não consigo, não sei o que, tem que comer pão. Hoje come arroz de boa de tarde, não reclama. Então, porque a pessoa... Ela vai tendo processo. É que nem aquela pessoa, como a pessoa às vezes ela não tem noção do que espera, ela tem, na verdade, uma ideia, mas ela realmente não sabe. Pô, vou ter que comer, vou ter que treinar. Vai ter que comer, vai ter que treinar. Então, o que a gente faz? A gente vai moldando, né, a própria, não digo a mentalidade, mas todo o conceito que a pessoa enxerga o alimento. Então, como eu falei, tem pessoas que começaram comigo comendo pão,
3 vezes ao dia porque era o que conseguia comer. Hoje a pessoa come arroz e hoje ela não reclama de estar comendo arroz, né? Que nem eu falo também, tu não vai sair de um 0 para um 100%. Tu vai sair do 0 talvez para um 50%, tu vai progredindo dentro daquela margem de evolução. E outra, a gente falando agora, voltando a falar, mesmo tu equilibrando calorias, um exemplo, cara, se tu comer 200, um exemplo, 300 calorias de arroz, cara, não vai ser a mesma coisa do que tu comer 300 calorias de barra, de cereal. Então, beleza, vamos pegar então, tem gente que passa dieta em macro, né? Eu já vi coach que passa dieta em macro. O cara come, tu come tanto de gordura na primeira refeição, tanto de proteína, tanto de carbo. Tu deixa a pessoa escolher, cara, isso é uma bagunça total, né? Porque, que nem tu falou, por mais que a gente for falar de matriz alimentar, o alimento é totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, eu também não gosto de passar, tipo assim, opções, sabe? Tipo assim, substituições. Por exemplo, ou tu faz essa refeição, ou tu faz outra. Porque daí eu perco o controle. Então, eu dou opções. Por exemplo, tu vai ter 2 opções de proteína, tu vai ter 3 opções de carboidrato. Então, a pessoa vai até observar com aquilo. Porque tem pessoas, às vezes, que não se dão bem com um tipo de alimento. Sei lá, eu como mandioca, eu fico muito pesado, minha digestão é lenta. Mas se eu comer arroz é de boa, né? Tem pessoas que são assim. Então, se tu manda, por exemplo, tu dá muitas opções, aquilo vira uma bagunça. Porque a pessoa não consegue mais saber de onde... Por exemplo, tá tendo desconforto, mas o que é? E tu acaba perdendo a mão também, né? Exato, né? Tipo, quanto menos variável... Tipo assim, tu tem que ter o controle de todas as variáveis, mas se tu ficar inventando muito, aí tu vai perder o controle, tu não consegue manter, né? Então não é a ideia. A ideia é o quê? Tu ter esse controle. Porque o teu trabalho principal na consultoria, o trabalho do coach é o quê? É entender o que o cliente está procurando e entender como ele funciona, né? Como funciona aquele metabolismo. Como eu falei, por mais que tu saia de um cálculo, tem diferença, tem individualidade, então a gente tem que considerar isso aí, né? Então tu tem que saber isso, tu mexeu, deixou muitas variáveis ali perdidas, tu nunca vai ter o controle de até protocolo. Porque também, como a gente passa, eu vejo que a questão do treino também é importante, né? Tu não sabe como é que... Às vezes, por mais que a gente peça vídeos, Cara, eu vou te falar muitos assim... não mandam, então a gente não sabe como a pessoa tá... Porque tu pode, como tu falou, tu pode dar o melhor Essa é a dificuldade, é que, por exemplo, se tu faz atendimento presencial, chega a fazer... Não mais. Eu faço online. Então, cara, tu não tem é difícil ter um controle de treino, porque assim, muitas pessoas acham que treinam bem, né? A maioria. Então, tipo assim, o meu conceito com alunos é assim, ó. Então, até eu falava pra você, se você é meu aluno e você tá fazendo... Eu passo 4 séries pra você, eu acho que você treina mal. Não é bem assim também. Mas, geralmente, o que eu faço? Eu passo bastante volume, porque eu vejo assim... Pra conseguir... Exato, porque... A pessoa, assim, a própria pessoa, ela não tem noção de como é a performance dela no treino, né? Então, eu prefiro passar mais volume, por quê? Porque, sei lá, vou dar um exemplo, vou passar 4 séries para a pessoa de trabalho. Ela vai aproveitar, às vezes, uma série só, entendeu? Então, para essa pessoa, não tem como eu passar apenas uma série, porque ela vai fazer uma série ruim. Então, a métrica que eu pego hoje, os indivíduos, atletas ou não atletas, quanto mais treinado o cara for, quando eu sei que ele sabe treinar, menos volume eu passo. Então, tem gente que faz uma série de trabalho só. Mas acontece também de eu passar, por exemplo, uma série, aí o cara me manda um vídeo, ou me marca num stories, eu vejo ele treinando, próximo protocolo já aumenta a série do cara, já aumenta a série porque não está aproveitando, entendeu? E é todo o contexto, né? Porque é treino, é dieta, mas assim, ó, eu enxergo o treino como um estímulo primário, né? A dieta ela tem que sempre suprir a demanda gerada pelo treino. E depois aí a gente vai, que é o que a gente está falando de hormônio, o hormônio vai englobar tudo isso aí, o hormônio vai potencializar. Mas também, às vezes tu vê que nem nós estávamos falando do físico lá, de abuso de hormônios. Tu vê um físico assim, que é um físico de abuso, e tu vê um físico de um cara que treina pesado. Tu vê a diferença que dá, tu vê a diferença que dá. É uma maturação muscular, cara, muda. Que na verdade assim, ó, e ficou também essa questão, não sei se tem a galera tem aquela seita, né? Progressão de carga, treino com técnica, treino pesado ou treino com técnica, na verdade. Os dois. É os dois. Não existe isso, né? O que eu falo para todos os meus alunos também, eu gosto de trabalhar com a métrica de progressão, por quê? Porque tu vai pegar uma pessoa leiga, cara, qual que é a melhor forma de ela saber que ela tá evoluindo? Que ela tá conseguindo aumentar a carga no treino, né? Só que não vale a pena tu sacrificar a tua repetição, a qualidade da tua execução para progredir a carga. Aí não vale a pena. Então teve muita gente também que eu falo assim, o cara, eu tô progredindo carga a cada treino. Aí o cara manda uma execução, minha execução muito ruim. Eu falei, cara, reduz essa carga, arruma essa execução e depois tu vai pensar em progredir carga. Ou às vezes o quê? Em vez de progredir a carga, progredir repetição. Se tu progredir repetição com a mesma carga, tu gera mais volume de trabalho. Cara, e eu vejo também assim, ó, voltando, já englobando um pouco aqui, de a gente tá falando dos hormônios, cara, tem muita gente que o hormônio entra justamente por isso, para potencializar. Então, assim, não adianta tu querer colocar a carga de um Scania numa Saveirinho. E que nem tem gente que fala assim também, a questão de colaterais, né? Cara, quanto mais frango, mais colaterais. Eu já vi essa expressão. E realmente é isso. Às vezes a pessoa ela quer usar uma quantidade grande de hormônio, ela não tem receptor para aquilo. Ela não tem mais estrutura para aquilo, né? Então ela vai acabar tendo muito mais colaterais do que resultados, né? Comum também em mulheres, não sei também como é que é a tua abordagem. Assim, mulher já é uma coisa um pouco mais complicada.
até tinha colocado para depois. Mas, depois a gente fala. Vamos desenrolando, depois a gente fala. Mas essa questão do hormônio, assim, a galera... Assim, ó, e outra coisa também que eu vejo hoje, essa questão começou fake news, né? Por que está acontecendo isso? Porque, por exemplo, assim, hoje a maioria do pessoal que usa hormônio tem um físico ruim. Porque a pessoa acha o quê? Que é só hormônio. Então a pessoa não treina bem e não faz dieta. Então é comum, por exemplo, assim, tu vê nas academias, cara, eu te digo assim, hoje na academia, 70% usa hormônio, tá? Só que desses 70%, só 10% aparentam que usa hormônio. Então por isso que hoje tu pega um cara que ele é natural, ele faz a dieta dele direitinho, ele treina direitinho, ele tem um físico, e a galera, tá tomando bomba. Por que é essa métrica? Porque o cara que toma bomba tem um físico muito ruim, porque o cara não treina, não faz dieta. Então ficou essa questão assim, o cara é fake news, não sei o que. Justamente por quê? Porque o natural ele deu uma hype maior, porque o natural é dedicado. Não é todos, né? Mas obviamente, tu pegar um natural dedicado, ele vai ter muito mais resultado que um cara hormonizado que acha que o hormônio vai compensar a falta de treino e a falta de dieta. E até ele entra nessa vibe também, só aumenta a dose. Cara, e ele não para pra pensar, cara, e será que o meu treino tá legal? Será que a minha dieta tá legal? Será que eu tô tendo adesão à dieta, sabe? Não, é dose. Parou de evoluir, aumenta a dose, né? Tipo assim, é comum também às vezes eu mandar pro protocolo, mas só isso, cara... Com esse físico aí, eu não falo, pensa, cara, com esse físico aí, não precisa mais que isso, entendeu? Cara, não precisa mais que isso aí, não precisa mais que isso. Aconteceu um fato semana passada, depois eu te mostro a foto. O cara me procurou no Insta, que ele me procurou e disse, mas já largou, né? Eu disse, não, eu quero ciclar e tal. Eu disse, não, manda, vamos ver. Cara, ele me mandou a foto do que ele tinha em casa, que ele já tava usando, né? Eu disse, meu Deus. Eu não cheguei a olhar o Insta dele, porque na hora, na correria, assim... Eu sempre olho, cara. Tipo assim, se a pessoa me procura pra construir, eu sempre olho pra ver quem é, entendeu? Porque, cara, às vezes aparecem umas bombas aí, sabe? Eu, tipo assim, eu venho de outro coach que eu conheço, eu pergunto pro cara, como é que é o fulano? É assim, daí eu já falo, daí eu já evito, sabe? Falar, não tem vaga, né? Mas não, e complicado. Daí, só pra terminar aqui, cara, ele tava usando, juro, 6 tipos de hormônio diferente. 6 tipos. Tinha até 2 tipos de testosterona. E o físico devia estar top, né? Eu pensei, o cara deve estar pronto já pra competir, vou fazer só um cutzinho aí, o cara tá pronto. Tá pronto com essa quantidade aí? Quando ele me mandou as fotos, eu disse, cara, tu não tá usando tudo isso que tu me falou e tu tem... E tem gente que se ofende quando fala, né? Não. Tem gente que se ofende? Nossa. Gente que se ofende. Me bloqueou? Cara, não, assim, tu não tem noção, sabe? Isso acontece direto, né? Então, muita gente acha que... E às vezes a gente passa, que nem já aconteceu comigo também, mas só aí... Eles acham que a gente que não quer. Exato. Tipo assim, então, mas eu não... Tipo assim, por exemplo, tem cara que toma mais, não sei o quê. Porque o que acontece também comigo, por exemplo, assim, é que eu tenho pessoas incomuns que fazem consultoria. Por exemplo, tem 2 amigos que fazem consultoria. Aí é comum dos caras relatar, eu tô tomando isso, tomando aquilo. Né? E às vezes o cara quer... Por isso que eu falo assim, às vezes eu não gosto que o cara fala... Porque vai pedir, mas por que o fulano toma isso, eu tomo aquilo? Cara, ele sempre fala. Porque o fulano é o fulano. Porque o fulano pode investir mais que tu, talvez. Porque o fulano é mais dedicado que tu, talvez. Até por isso é uma coisa de ego da pessoa, sabe? Ele... É que tipo assim, isso eu vi também num corte de um outro podcast, que todo o atleta, todo o usuário, ele tem 3 tipos de ciclo, né? Ele tem o ciclo que o coach passa para ele. Ele tem o ciclo que ele fala pros amigos e tem o ciclo que ele toma de verdade. Então, tipo assim, o coach passa X. Ele fala pros amigos, toma só uma dura por semana. Só toma uma durinha. O cara tá lá seco, só uma durinha por semana. Só que, na verdade, tá tomando 2 vezes mais. Teve já pessoas que eu descobri que estavam abusando, que eu expulsei da consultoria. Porque eu descobri que estava abusando, né? E tipo assim, aí fica naquela, né? Como tu tá, digamos, passando uma orientação, uma sugestão pra pessoa, aí às vezes cai no quê? Cai no coach, né? Então as pessoas não têm esse discernimento para poder desenrolar isso. Ou às vezes qualquer coisa que acontece... Cara, aconteceu um fato esse ano aqui que foi bem trágico. Faleceu um atleta meu, mas não nada a ver com... Não teve nada de ligação. Mas eles sempre vão associar. Mas sempre vão. Ele teve um câncer, né, no pulmão, assim, foi fulminante, questão de 1 mês que ele descobriu, sabe? E, cara... Adivinha, tudo... Claro, o tal, vai cair no coach, o coach tá passando... Cara, a gente sabe que hormônios, trabalhando com hormônios, não tem segurança, né? Mesmo controlando com o exame, a pessoa tem que entender que ela tá... que o exame, assim, é uma coisa, cara, que tipo assim, o exame não é importante, tu tá aferindo exames pra te ver alguns marcadores, mas tem coisa assim, por exemplo, fazer um exame de sangue, cara. Tu não vai ver muita coisa ali, tem que fazer um exame de imagem, tem que fazer outras coisas. Eu fico muito mais atento também, por exemplo, assim, a parte clínica, né? Isso, eu ia dizer, porque, cara, a gente sabe,
é muito mais fácil acontecer alguma coisa como ou problema de coração ou problema de rim. Tem coisas porque, que na verdade, não vão... assim, se o coração começar a dar problema, o rim vai dar problema. Vai ser consequência, problema. né? E vai... Então, as pessoas se preocupam muito com o fígado. Eu vejo assim, cara, o fígado, assim, ó, não, é muito difícil acontecer. Não que não pode acontecer, mas é muito difícil. Muita gente se preocupa com o fígado e acaba esquecendo de outras coisas, né? Então, na parte assim, de colaterais... eu me preocupo muito. É coração, colesterol também. Sim, influencia, né? Tá colesterol zoado, vai dar problema. Então, vai sobrecarregar algum lugar. Exato. Então, porque o nosso corpo ele é um sistema fechado. Então, se tu mexe em algum lugar, tu vai desregular outro lugar, né? E como eu falei da parte clínica, por exemplo, assim, às vezes a pessoa, mas eu não vou tomar protetor? Depende para quê? Né? Porque as pessoas, por exemplo, assim, sei lá, eu quero tomar um protetor pro meu cabelo, porque pode cair meu cabelo. Tá caindo o cabelo? Não. Mas eu ouvi falar que tem que usar um inibidor de aromatase, tá? Mas tu tá tendo problema de aromatização, como é que tá teu estradiol? Tu tá tendo queixa clínica disso? Não, então não mexe, cara. Quanto menos mexer, melhor. Menos mexer, porque, tipo, às vezes a pessoa, assim, ela vai virar uma polifarmácia pra tu tomando, sei lá, 300 mg por semana. E eu vejo, tipo, muitos gente, assim, ó, cara, quando... tô tomando... Bateu. Como bateu? Como que tu sabe que bateu? Não, cara, eu entrei, tomei a trembo, não sei o que, bateu. Como bateu? E essa é a parte também que vai na parte psicológica. Parte psicológica, né? Porque o hormônio, assim, ele não é que nem, por exemplo, uma cocaína que vai gerar uma dependência química, mas gera dependência psicológica. E tu vê, assim, eu vejo muito pelo comportamento dos alunos, né? Na anamnese, tu já dá pra ver, assim, quando a pessoa chega e fala assim, por exemplo, isso aqui, eu pergunto assim, quão importante é o teu objetivo, né? Pra tu chegar no teu objetivo. Isso é tudo pra mim. Então, a pessoa, às vezes, que eu vejo, cara, o cara tem 22 anos, o cara acha que treinar e tomar hormônio é tudo pra ele, cara, sabe? Então, tipo assim, a vida é muito maior que isso, né? Claro que, obviamente, então, tu tem o objetivo de melhorar a tua estética, mas não é só isso. Aí tu vê o próprio comportamento das pessoas, né? E é legal, né, Douglas? Porque, cara, esses são muito gratos a gente, porque a gente vai orientando, né, cara? Porque, cara, aconteceu com a gente já errou lá atrás. Eu falei, às vezes eu chego e falo, cara, não faz aqui, meu, tipo assim, eu já fiz, não vai dar certo, cara. Não vai, essa dosagem não vai dar certo, tu não precisa disso ainda, entendeu? Até porque, assim, a gente sabe, como a gente tava falando, não existem hoje estudos concretos com dosagens suprafisiológicas. Então, cara, a prática é muito importante. A pessoa que passou pela prática, que tem essa experiência, vai saber muito mais. Porque, cara, eu não sei se acontece contigo, mas eu pego protocolos de médicos, assim, uns absurdos. Que daí, tipo, é uma faca de dois gumes. É difícil tu tá falando de médico aqui, né? Eu tenho amigos médicos que são muito competentes. Excelente. E tipo assim, só que em toda a área, não é só na medicina, toda a área. Tem coach ruim, tem, sei lá, tem um... Sim, só que como virou uma coisa assim muito... A indústria cresceu muito. Então, tipo assim, cresceu tem muito. gente tipo assim, por exemplo, assim, que nem outra coisa que eu gosto de falar, assim, cara, a gente tem que se colocar dentro da nossa capacidade. Tem pessoas que me procuram para consultoria que eu não consigo ajudar. Eu falo, desculpa, eu não consigo ajudar. Tem gente que quer abraçar todo mundo. Então, às vezes, a parte da medicina ali, né, em si, tem alguns profissionais, não generalizando, Deus o livre, porque eu falei, tem muito médico bom, muito mesmo. Eu até, inclusive, trabalho em conjunto com Eu trabalho em conjunto com médicos, né? Por quê? Porque o que acontece? É importante ter esse lance do coach do médico. É muito importante. Só que eu não pego um protocolo de médico, cara, que é absurdo. Aí o que o cara faz? O cara toma lá o que ele pode prescrever pro cara. Por exemplo, assim, vai tomar uma trembo oral, né? Então, o homem tomando trembo oral, né? Ou tipo assim, pega a mulher, aquele protocolo padrão de mulher, oxandrolona e estando, no mesmo negócio. Sublingual, tá? Tem que pegar sublingual, tu tem que comprar na farmácia de manipulação X, porque a farmácia de manipulação X é da minha confiança. Na verdade, não. É o teu cupom ali. Aí a pessoa chega com uma lista de manipulado, assim, cara. Tipo assim, gasta uns 3, 4 conto em manipulado. Aí eu também brinco, eu falo assim, se tu tá gastando mais dinheiro em manipulado que em comida, o manipulado foi você. Né? Então tem alguns manipulados que são importantes, sim, um básico é importante, né? Mas tipo, tem negócio que é absurdo. Eu já vi, por exemplo, protocolo de manipulado de médico aí, que o cara passou metformina pra pessoa tomar, enfim. E depois tinha mais uma outra composição que tinha glifage, que na verdade a metformina é a mesma coisa, entendeu? Então, tipo assim, tem alguns compostos que são interessantes também, só que é tudo subdosado, né? Então, um exemplo que eu dou, sabe? Tu vai tomar paracetamol. Paracetamol vai ser bom para tua dor de cabeça? Vai. Mas se tu tomar 5 mg de paracetamol vai ser efetivo? Não vai. Então, às vezes, chega listas gigantes com uma quantidade absurda de compostos justamente para impressionar o cliente. Pô, olha aqui, ó, chegou toda essa lista aqui. E infelizmente tem gente que, nossa, olha só, tô fazendo como fulano, tá? Olha só, tô tomando tudo isso aqui, ó.
Cara, na verdade eu tenho uma hoje. Vou te interromper. Fala. Nosso segundo bloco tá chegando ao final e daqui a pouco a gente volta pro terceiro e último bloco com esse fera, o Douglas. A gente vai estar voltando a falar tudo aqui sobre hormônios. Mais Fit Moda Treino. Mais Fit para todas as mulheres. Mais Fit Suplementos. Mais Fit, mais energia. Mais Fit Moda Treino, em Nova Prata. Gold Center Academia. Tenha você também uma franquia de sucesso. A Gold Center Fit está preparada esperando você, investidor. Venha conhecer nossas propostas e não deixe de fazer parte da Academia Premium com preço de Low Quest. Nós da Farmácia Fórmula Central contamos com arrojado espaço físico, laboratórios de altíssima qualidade e equipe especializada para atender com excelência o nosso cliente. Trabalhamos com uma infinidade de ativos, sejam eles para suplementação, consultoria fitness e nutricional. Enviamos para todo o Brasil. Entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp e redes sociais. Cuidar da sua alimentação é cuidar da sua saúde. Temos produtos sem glúten, sem lactose, integrais, sementes, grãos, castanhas, farinhas, chás, suplementos e encapsulados. A Grife Natural tem tudo na medida certa para você. Visite uma de nossas lojas em Nova Prata, na Avenida Luiz Marafon, número 280, em frente ao Colégio Tiradentes, ou entre em contato no nosso site www.grifenatural.com e conheça mais sobre nossas lojas e produtos. Academia Vigor, há mais de 34 anos com treinamento sério, individualizado e personalizado para você que procura resultados. Com uma ampla variedade de equipamentos, a Academia Vigor situa-se na Flores da Cunha, número 836, no centro de Nova Prata. Voltamos então pro terceiro e último bloco do programa. Cara, a gente teria assunto aqui, dá pra fazer mais, cara. Eu vou te convidar pra gente fazer mais. Eu agradeço esse convite. Até porque a gente trocou uma ideia também lá no campeonato, né, cara? E a gente tem que se unir, né? O pessoal aqui do interior. Né? É o que a gente estava falando, né? Que a gente, por exemplo, assim, tu vai pegar os coaches aí dos grandes centros, né? Tipo assim, vamos falar Porto Alegre e tal. Eles têm muito material humano para trabalhar. Material humano, cara. Porque, tipo, por mais que eu tenho, que nem eu falei, minha grande quantidade de alunos não são atletas, e poucas, não digo poucas pessoas, mas é raro, comparado com esses outros profissionais, a quantidade de pessoas que buscam uma competição. Então, tu tem pouco material humano para trabalhar nisso, isso, né? Mas o legal, Douglas, é que assim, todos os nossos atletas vão nos campeonatos, a gente sempre consegue destaque, né? É que às vezes assim, não é somente quantidade, né? É qualidade. Um trabalho bem feito, tipo um atleta bem finalizado, né? Então, cara, é bacana e eu acho legal. Já é tempo, né, que a gente tá trabalhando nessa área e, cara, depois a gente vai postar umas evoluções aqui dos teus alunos também. Ah, bacana. Então, pro pessoal acompanhar mesmo, né, teu trabalho. E a gente tava falando, então, antes a gente tava falando também, a gente tava entrando no assunto de protocolos femininos? De protocolos femininos. Como é que é essa questão? Cara, é assim, ó, que primeiramente, assim, mulheres... é complicado. Cara, a gente tem que ter o máximo de cuidado possível. Porque, por exemplo, um homem, quanto mais masculino ele for, melhor para ele, né? A mulher, assim, a abordagem que eu faço, né, quando a pessoa me procura para isso, é saber qual que é o objetivo dela. Se ela simplesmente quer uma mudança de composição, às vezes eu falo, olha, às vezes não tem necessidade. Mas tem algumas pessoas que estão dispostas, né, algumas mulheres estão dispostas a pagar o preço de algumas evoluções. Então, mulher é o mínimo do mínimo possível. Se tu quer simplesmente ter um ciclo ali para ficar bem no verão, pra praia, tu quer ter um shape ali, tu consegue uma estética ali usando muito pouco. Tu não precisa abusar disso aí, né? E a mulher é o seguinte, colateral, né? Assim, não que para mulheres existem dosagens seguras. Para ninguém existe, para ninguém. Existe. Mas a gente sabe que existem certos compostos em certas dosagens, pela experiência que a gente já teve, né? Já usou. Tem drogas que têm potencial de abuso. Tem drogas assim que têm potencial de abuso, tanto para homem quanto para mulher. Mas olha, obviamente que mulher bem menos, né? Bem menos. Mas tem, né? Então eu sempre pergunto assim, primeiramente, quanto que a pessoa pode investir? Porque geralmente os melhores compostos, eles são mais caros, né? Tu vai pegar um hormônio de marca premium, que é um composto que é mais interessante para a mulher.
ele vai ser mais caro. Só que pela dosagem que a mulher vai usar, ele acaba não se tornando caro. Só que tu desembolsar uma grana, tipo assim, um valor no mês, parece um valor elevado, mas pela quantidade, não é um valor. E outra coisa que as mulheres, elas recorrem muito, por exemplo, a hormônios orais, porque elas acham que o hormônio oral é mais fraco. Na verdade, é um hormônio mais prático, porque é mais prático ela tá tomando uma cápsula do que ela, sei lá, fazer uma aplicação. Até por alguns conceitos, para a pessoa, tô me aplicando, sou um drogado, sabe? Um negócio assim. Então, a mulher, ela geralmente recorre a hormônios orais, achando que eles são mais brandos. E o que acontece? Mulher, assim, às vezes ela tá tomando uma quantidade X. Ela não tem nenhum colateral. Só que quando o colateral vem, ele vem de uma vez só, né? Ele não vai progredir, ele chega e vem dá uma pancada. E algumas mulheres não lidam muito bem, principalmente com a parte, ainda vamos falar da parte comportamental, com a parte, né, psicológica. Porque a mulher, ela volta à natureza dela muito rápido, comparado a um homem, né? Então o homem parou de ciclar, ele vai perder um pouco de densidade, vai ter um pouco de aumento de BF, mas ainda assim ele consegue manter um pouco de ganho. A mulher, ela já volta à natureza muito rápido. E o que acontece? Às vezes o colateral fica lá. Então ela perdeu o shape, só que ela continua com espinha, ela continua tendo queda de cabelo porque demora. E outra coisa que também falam assim, né? Sei lá, virilização em mulheres. Não existe, cara. O que eu falo para todas as minhas clientes, não existe protocolo feminino sem virilização. Existe com menos. Então a pessoa tem que saber que alguma coisa na parte, nem que seja na parte comportamental, vai mudar, né? Então, tu sempre tem que ter a mulher principalmente tem que ter essa consciência. Ela pode evoluir sim. Mas não existe o almoço grátis. E também não é aquele demônio que as pessoas veem, né? Se tu vai tomar e sair em 2 semanas, tu vai estar virado num homem. Não é assim também, entendeu? Por mais que tem algumas coisas que tem gente que pesa a mão, né? Já peguei protocolo aí de gente que pesava a mão valendo, né? Então, a gente tem que estar muito mais atento às mulheres, principalmente nessa questão de contenção de danos colaterais, porque, como eu falei, elas não lidam muito bem na parte psicológica, né? E a questão de vai voltar à natureza muito rápido. Então, às vezes, a pessoa não está preparada para aquilo, sabe? E esse voltar à natureza muito rápido, às vezes geram questões emocionais e psicológicas que, assim, que elas até param de treinar, param de ir para academia, param de fazer dieta e daí vai só piorando. Só vai piorando, porque ela pensa, com hormônio eu tenho resultado, sem hormônio eu não vou ter. Daí já vai acarretar isso aí, porque mexe em dopamina, ou às vezes quando começa, eu quero fazer um ciclo, e depois que eu parar, vai ser igual? Vai ser igual. Corpo de aluguel. A pessoa tem que entender que esse hormônio é um corpo de aluguel. Tu consegue até manter alguma coisa, consegue, né? Mas assim, é um corpo de aluguel. Mas nesse caso, eu percebo aquela mulher que treina já há tempo, tem uma massa muscular mais maturada, né? Já tem... uma estrutura para aquilo, né? Tem uma estrutura para tomar. Esse que é o grande problema. As pessoas querem e ainda não tem estrutura. Não haveria necessidade, né? Ela consegue evoluir muito bem sem... Cara, eu já preparei muitas mulheres sem nada de uso de hormônio, sem nada. Até homens também. Cara, homens... Até antes a gente tava falando dos fake news. Né? Aquelas expressões. Cara, lá em São Paulo tá uma febre, né? Com os negócios de... E eu participei de um campeonato lá, eu levei 2 atletas... que era um campeonato, é uma federação só de naturais. Cara, eu me decepcionei, porque não tem controle e não tem como ter controle. Não, e tem uns caras que falam que são natural, tu vê, o cara falou, Não, só que daí assim, eu peguei assim, são natural, mas estão entupindo de insulina. Tipo assim, mas aí que eu entro também na questão. Tá, mas qual que é o teu conceito de natural? Né? Aí eu sou natural. Diurético já não. Eu sou natural, mas eu tomei clenbuterol pra finalizar. Tá, mas clenbuterol é o broncodilatador de cavalo, então não é natural, entendeu? Mas pra esse campeonato, tinha uma lista lá de substâncias? T3, T4, clenbuterol, todos os salbutamol também não podia, diurético também não podia usar na finalização. Tinha uma série de coisas, mas não tinha nenhum tipo de controle. Isso. E a gente, como tem uma experiência, tu consegue, assim, né? Ver. Então não tem um controle. E muito, cara, tu falou tudo. Essa questão dos naturais cresceu muito justamente pelos shapes ruins dos hormonizados. Né? E às vezes também o natural, outra coisa natural assim, o natural às vezes ele, por exemplo, ele conseguiu uma evolução muito boa e ele acha que ele tem um mérito naquilo. Na verdade não tem um mérito, ele só tem uma genética acima da média. Porque não é a realidade da grande maioria das pessoas. Então tu vai pegar um natural ali que se destaca, é porque ele tem uma genética muito acima da média. Teve um cara, eu fiz o primeiro, ele competiu na categoria MENS, mas não no campeonato de naturais, no campeonato normal. Cara, tinha 37 atletas, ele ficou em 6º. Cara, a genética dele é muito boa. Eu falei pra ele, a linha de frente, ele ficava sempre no meio, assim. Quando virava de costas... Se tu pega uma pessoa que tem uma genética boa,
É diferente. É diferente. Tu vê que a pessoa responde Mas bem. não é, eu falei, não é mérito meu, não é, cara, é a tua genética. Só que pra gente evoluir daqui, tu vai ter que usar. Exato. Cara, a gente fez mais um off lá, voltamos quase um ano depois, ele apresentou o mesmo físico. Isso, porque tu não consegue... Então, chega num ponto que pra pessoa querer evoluir, eu quero ser atleta, não tem como, né? Se tu quer ser atleta, tu vai ter que fazer o que todo mundo faz, né? Não tem, chega num ponto, eu quero, sei lá, não tem como. Tu vai ter que fazer o que todo mundo faz, né? Então vai ter outros recursos ali. E essa questão de insulina, como é que tu... Eu sei que tu estuda muito, né? Tu fez uma mentoria com o Manu, né? Na verdade, não, cara. Na verdade, eu fiquei 7 anos com o Manu. O Manu foi meu coach por 7 anos. Então, assim, eu tenho uma relação muito boa com ele. Aprendi muito com o Manu, mas assim, mas no sentido assim, eu nunca pedi nada pro Manu. Sim. Tipo, sabe? O que acontece? Tu ia buscar. Isso. Então, tipo assim, e ele sempre falava assim, cara, nós conversávamos, ele falava, eu sei que tu é inteligente o bastante pra buscar isso aí. Então, eu sempre estudava em cima do que ele passava para mim. Por exemplo, eu já estava estudando, tinha uma visão. Então, ele me atualizava de um jeito, eu falava, cara, mas o que ele viu aqui que eu não vi? Aí eu ia correr atrás, né? Até porque se tu for de insulina especificamente, se tu parar para pesquisar, tu não vai achar material de insulina para alta performance, né? Eu tenho alunos que são diabéticos, né? Tenho 2 alunos que são diabéticos, então a gente trabalha com essa questão. Só que é diferente tu pegar um diabético que já tem já tá para trás a basal, por isso que ele tem que tomar insulina, do que tomar insulina para alta performance. Então tem alunos que utilizam insulina sim. Eu acho que é dá um boom no físico, com certeza dá um boom no físico, só que tu tem que saber usar, tá? Eu até digo assim... E saber usar e tu ter muita confiança em quem tu tá orientando. É difícil. Quem tá orientando. Porque, tipo assim, também não é aquela questão, tu vai tomar, tu vai morrer. Cara, vai morrer se tu ficar trancado num quarto, né? Ou se tu errar a dose lá. Claro, tu vai girar a caneta ali e botar, sei lá, 100 UI de uma vez só, não vem se comer. Mas é uma coisa que é mais complicada, tu tá lidando com insulina. Geralmente eu uso insulina com os alunos em conjunto de GH, né? Eu não tenho nenhum aluno, assim, que usa somente insulina, né? Não vejo... Em alguns casos, tu vai pegar uma pessoa que tem muita dificuldade de ganhar peso, ela tá comendo, sei lá, 8 gramas de carbo por quilo, né? 8, 10 gramas, não tá ganhando peso, tu pode fazer alguma abordagem. Daí eu uso uma insulina mais de segurança, uma que não dá pico, né? Para ter uma segurança. Mas eu gosto de trabalhar com uma regular mesmo, até em conjunto do GH, porque o pico é parecido, então eu gosto de trabalhar assim. Porque eu acho assim, se o cara entrou com GH, ele tem grana para investir nisso aí, ele pode entrar com uma insulina para potencializar. Sim, e a pessoa que chega já nesse nível é uma pessoa que já, né? Já vem com uma bagagem, já te conhece e tu já conhece também o trabalho com a pessoa para te ter essa confiança. É muito importante ter essa confiança, tanto de coach quanto aluno, tu ter essa comunicação também, né? E sempre assim, por mais que eu confie no cara, eu sempre passo uma margem de segurança, né? Então eu sempre passo uma quantidade de carboidrato de segurança. Até porque no passado eu tive também, foi um acidente com insulina também, ano passado eu fiz uma merda muito grande com insulina. Eu também já. Porque naquela época eu não sabia que tinha que comer quantidade X de carboidrato, então foi bem punk, né? Então, eu fiz mais um relato na caixinha de perguntas que eu abro às vezes no Instagram. Falando, né, que eu tive um acidente, eu não digo acidente, né, cara, mas tipo, bateu o pico ali, o que eu bateu. Tinha, cara, eu comia arroz com mel que tinha em casa, assim, ó, apavorado, né, e não voltava, aí até que estabilizou, voltou, daí eu prometi pra mim que eu nunca mais ia usar insulina. Aí passou uma semana, eu tava usando insulina de novo. Daí não adiantou muito. Mas é uma coisa que tem que ter cuidado. Mas aí, por isso que eu falei, eu acho muito mais interessante estar usando insulina com hormônio de crescimento junto, né? Em conjunto com o GH. Porque aí sim eu acho que é jogo mesmo. Aí o cara pode dar. Porque os esteroides, os hormônios, eles vão fazer tu evoluir o máximo que tu pode dentro da tua genética. Só que o GH, ele te compra novos espaços no físico. O GH faz realmente, tá? Faz o físico da pessoa ir para outro patamar. Para outro patamar. Só que aquela questão, é um físico que, do meu ponto de vista, já tem que ter um físico pronto, tem que ter uma estrutura boa, tem que ser um cara bom para usar GH, resumindo, né? E uma dose também aceitável. Muita gente vai pensar em usar GH, vou usar 2 UI por dia. Cara, compra tudo em MK e usa MK, tá? Que não vai valer a pena o uso. Mas se realmente tu tem bala para investir, tu pode investir. E o hormônio crescimento ele é um hormônio muito ingrato, né? E para mulheres, tu tem relatos? Sim, eu não uso, tipo assim, não tem nenhum atleta que, na verdade, assim, que eu não falo de material humano, né? Até eu queria usar, mas ninguém tem bala para bancar, né? Então, os alunos que eu uso são homens, tá? Mas mulheres têm bons resultados. Aí, tipo, mulher, uma dose bem abaixo. 2 UI por dia, mulher já faz um estrago, né? E é uma coisa que não é tão, por exemplo, um homem. Eu vejo assim, ó, no mínimo, cara, uns 40 UI por semana, tá? Isso vai ter também uma relação com a idade, porque quanto mais velho tu for, menor tua secreção, tendência a tu usar menos, né? Então, por exemplo, vai pegar um cara de 25 anos e um cara de 50 anos, a diferença não vai ser a mesma dosagem para os dois. Geralmente o mais jovem, ele vai ter que usar mais para ter um resultado, né? Mas é uma coisa bem interessante porque potencializa muita coisa, né?
E, bom, a gente já falou da insulina. Vamos colocar aí umas fotos aí dos antes e depois dos alunos do Douglas. Cara, olha só essa transformação. Meu Deus. Eu olho pra onde ali? Pra câmera lá. Aqui é tudo novo aqui, não sei. Cara, esse é um aluno meu, ele é da Itália, tá? Então, tipo assim, eu tenho bastante aluno fora do Brasil também. A qualidade. Cara, então, tipo assim, não vou falar em tudo, né? Mas é tipo assim, lá é um negócio diferente, né? A qualidade diferente, né? Mas assim, ele é um cara que ele visa, tipo assim, já tá praticamente numa preparação. Então, aquele físico ali que começou no físico cru, né? Que ele já tinha feito um processo de dieta, só que ele vinha ele estava muito tempo parado, né? Então a gente estruturou primeiramente as fotos antes e depois. A foto da esquerda foi o início, quando ele começou o trabalho. Então a gente fez como era um físico ali que não tinha muita estrutura, não tinha muita massa muscular, eu comecei com uma recomposição corporal, mas a gente fez um book, a gente abriu margem para o book para encher. E depois a gente finalizou no cut. Você também gosta de trabalhar book já com um percentual de gordura... Cara, eu não buco ninguém acima de 12%. Se está com 12% é menos, não buco ninguém acima de 12%. Não buco ninguém. Então ele cresceu, né, fez um processo de booking mesmo, e essa foi o final do cut. Tipo, ele finalizou ali, então a gente já fez uma simulação, porque agora ele tem a ideia de competir, a gente já está vendo o calendário para o ano que vem, né, ele mora na Itália, então já vendo o calendário da Itália. Que legal, cara. E daí já tá preparando. Hoje ele está em off, né, então ele está comendo bem mais, tá bem, e ele responde muito bem. Desde o primeiro momento, assim, ele sempre, tanto para ganho quanto para corte, ele sempre respondeu muito bem. Então foi bem bacana o trabalho que a gente fez. Lógico, tipo, a gente mostrando aqui o resultado, como tu falou, tem a questão da alimentação, tem a questão do treino e tudo mais, mas a gente esqueceu até de falar, depois vamos voltar a falar da qualidade dos hormônios, que é importante também, né? Muito importante, cara. Porque, cara, hoje a gente vê... Tu vê aí, por exemplo, só que os alunos perguntam para mim, cara, laboratório... Cara, o problema é assim, ó, o pessoal usa muito underground, né? Então, tu vê, teve uns lab grandes aí que caíram nos últimos tempos, né? Então, assim, ó, uma coisa que eu também falo, assim, cara, laboratório, eu não faço promoção de hormônio. Tá? Então, se o laboratório fazer promoção, tem coisa errada, tá? Porque o que acontece? O negócio se vende. Não precisa de promoção para vender aquilo. E outra, cara, eles vão... O pessoal vai muito na ilusão de atletas famosos usando, né? E eles acham que os atletas usam Cara, aquilo, é que daí né? eu não vou mensurar aqui, mas tipo, na época ali que eu tinha outro coach, né? Teve uma época assim que, tipo assim, ele tinha atletas patrocinados por um lab, né? E ele falava pra mim, tu nunca toma esse lab. Não toma esse lab, entendeu? Vai pegar, não toma underground nem a pau. E realmente o que eu passo assim, às vezes você fala, cara, tal. E às vezes o valor que o cara tá pagando no underground, cara, é 20 pila mais barato. Cara, então tipo assim, não compensa, tá? Não compensa. E a qualidade faz diferença. Então, por exemplo, vai pegar o que acontece? Eu quis falar disso da qualidade porque eu tenho também aluno em Portugal. E, cara, na Europa a gente sabe a qualidade, né? Não, os caras têm os negócios lá do leste europeu lá, cara, negócio bom. Até eu falo pra ele, meu, tu tem que me mandar esse negócio aí pro Brasil. Quando a gente começou também, foi um trabalho de recomposição corporal, estruturando, ele tava um pouquinho acima do peso. Cara, quando a gente entrou com o ciclo, assim, foi uma coisa... E tu vê que faz diferença? Porque, uma tipo dura assim, e uma deca por semana. Cara, quando ele me mandou a atualização em 30 dias, eu falei, não é possível, cara. E às vezes o cara... Ele disse, cara, eu não faço 100%. E tu vê até a qualidade de pele, né? O cara toma um hormônio ruim, tá cheio de acne. Tu vê a qualidade da pele desse aluno que tu postou por agora, exemplo, tu né? vê assim, meu cara tava cheio de acne. Teve um aluno, por exemplo, cara, que ele não tinha problema nenhum de acne. Ele começou a ter do nada. Aí nós conversando, feedback, falei, cara, o que tu tá fazendo diferente? Cara, eu troquei o lab, faz quanto tempo? Faz 6 semanas. Cara, volta pro laboratório anterior. Cara, ele voltou, passou um tempinho, porque já teve um quadro mais ali, passou, recuperou, meu. Então, às vezes, assim, ó, porque o meu amigo não tinha, eu comprei do meu amigo, que não sei o quê. Falei, cara, não vale a pena, tu tá poupando ali 20% pra estar usando um negócio ruim. E às vezes tu vai pegar um hormônio bom, vou dar um exemplo, sei lá, vai pegar uma Trembo. No laboratório X, tu vai ter que tomar, sei lá, 3 vezes mais para ter o resultado. Tu vai ter que tomar menos. É mais caro, mas tu toma menos. E na realidade o custo-benefício vai ser melhor. Né? Então é uma coisa que... Pode colocar mais aí evoluções. Pode colocar na tela mais. Olha essa menina aí também. Essa é outra aluna minha. Essa, tipo assim, ela não é atleta, mas ela é mais dedicada que muito atleta. Eu conheço ela faz a tua, ela faz muito bem o trabalho, sempre fez, né? Às vezes eu tenho que até falar para ela dar uma segurada, que ela se cobra muito. Então, quando ela erra, né, eu falo, entenda, errou, aceita, vida que segue, né? Mas ela sempre foi muito dedicada também. A gente começou um processo isso era o final de booking com ela e o final de cutting daí. Então a gente fez um processo ali, quando ela me procurou também, ela tinha, o percentual de gordura não estava tão elevado, a gente começou a bulkar também. Aí chegou na booking também. Não sei como é que é a tua visão. Eu suspendo o booking quando eu vejo que o ganho de gordura está sobressaindo ao ganho de massa muscular. Né? Ou quando chega num objetivo, né? Que tu traçou alguma meta ali.
Então a gente começa a consolidação e depois faz a fase de corte. Mas ela é muito dedicada. Tipo, ó, E ela sempre teve o perfil. Conheço ela, ela é de Paraí, né? Paraí. Ela conhece ela de anos atrás. Ela sempre teve o perfil mais magrinho. Ela sempre foi seca, assim, né? Sim. Olha só o físico que é legal dela. E ela treina muito bem, treina pesada. Essa é uma das poucas, ó. Ela treina uma série só, porque, ela aproveita a série. Ela aproveita, sabe treinar muito bem. Faz muitos anos que ela treina. Né? Ela já tem, como eu falei, ela já tinha uma estrutura boa de treino, né? Ela já tinha essa ideia, tipo, como eu falei, essa pessoa que vem com essa visão de já ser uma pessoa comprometida, dedicada, é muito mais fácil trabalhar, né? Porque tu não precisa mudar. Dá gosto, né? Exato, porque tu vê que a pessoa realmente ela quer, ela se dedica, ela faz, entendeu? Não que os outros, não é que não dá gosto aos outros, tu vai dar atenção, mas às vezes, cara, tu faz 1001 adaptação pro cara. Aí o cara não segue porra nenhuma, velho, sabe? Aí tu fica, porra, velho, tu pediu pra fazer isso, eu fiz isso pra ti, tu não faz, cara, sabe? Por isso que às vezes eu não julgo também protocolo de ninguém. Porque às vezes chega um cara, por exemplo, com um protocolo e fala, mas esse protocolo aqui, de dieta é tudo torto, né? Mas não, cara, talvez o antigo coach tentou facilitar e mesmo assim o cara não fazia, né? Então às vezes é complicado, mas ela é muito dedicada. Ela merece todo o resultado que ela tá tendo, porque ela é muito, muito dedicada mesmo. Pode passar. O Julião? O Julião aí também, ó. O Julião aí, né? Que nem eu falei, eu não boto pressão em ninguém, mas o Julião já tem que estar nos palcos aí. Ô, Julião, né? Então também, o Júlio começou, mesmo que geralmente as evoluções que estão mostrando ali é final de off, né? E cutting ali. Ali dá pra ver, tipo, o off aí tá 100% controlado. E tu vê, olha, não tem. Até tu vê muita gente em cutting, né? Tipo assim, a condição dele off aí é que os caras tem os caras que sobem no palco com essa condição aí, às vezes aí, cara, vê os caras aí que não finalizaram. E o Júlio a gente fez todo um processo de finalização, tá? Ele não competiu, mas a gente fez como se ele fosse competir. Eu acho legal isso, por quê? Porque pro cara sentir, né? E pra mim também é uma forma de aprender, porque, cara, tu vai pegar o cara pra fazer a primeira finalização com o cara, né? Até pra ti não errar a mão. Quando tu for fazer o carb up, tu já vai saber qual a melhor estratégia. Tu faz a primeira finalização com o cara, então tu já sabe como funciona. Porque, tipo assim, ó, uma coisa aí que eu aprendi com o Manu foi o seguinte: o Manu falou assim, por que eles me chamam de mago das finalizações? Porque, cara, eu nunca inventei. Eu sempre fiz o simples, o básico. Então, o que eu faço? Por exemplo, assim, existe 1001 estratégias para carb up. Por que eu vou testar as 1001? Eu vou fazer a primeira simples, a básica, e ver como é que responde. Ali eu já tenho uma métrica, né? Hoje, por exemplo, assim, as pessoas falam, eles perguntam para mim, livro e tal. Cara, o primeiro livro que eu li foi do Valdemar Guimarães, na Base Total, né? E daí, claro, a base de fórum ali, como eu falei. Depois de muitos anos eu fui ler. O primeiro livro assim que eu li, que destrinchou como coach, foi o Neil Gaiton, né? Que é o Tratado de Fisiologia Médica. Muito bom. E o Princípios de Bioquímica do Leninger, né? Foi os que eu li. Mas hoje, por exemplo, qual que é o meu principal material de estudo? Obviamente, eu estou sempre atento a artigos e tal, é os meus alunos. Porque eu, por exemplo, assim, eu faço o ajuste, né? E eu vou analisar como é que respondeu. Pô, mas não, cara, não respondeu do jeito que eu queria. Por que não respondeu? Aí eu vou atrás. Então hoje que a questão que tu falou de material humano, tu vai pegar os grandes coaches aí, cara, por que tu acha, sei lá, vai pegar o Rani Raymond? Porque o cara é foda. Porque o cara tem um monte de atleta de 130 quilos seco lá. O cara tem material para estudar, entendeu? E alta performance é diferente de uma pessoa ali que quer uma pequena mudança de composição. Então se tu tem esse material, tu vai estar estudando em cima disso. Então é muito mais, tu tem mais material, né, para estudo. Tem mais? Você já foi um atleta que o Jô foi no Campeonato Estreantes agora. Ele foi top 4 na categoria dele, tinha 12 atletas, né? Então, ele também estava morando, ele mora fora, né? Então ele encaixou ali, ele ia vir visitar a família, né? Então ele nem avisou para ninguém, foi meio que uma surpresa, né? E daí ele, dá para encaixar no dia do campeonato? Dá para encaixar. A gente fez a preparação toda à distância lá, no caso. Depois, quando ele veio para cá, e os feedbacks eu estava mais presente, né? Então foi muito bom porque, cara, era uma categoria disputada. Né? Tinha 12 atletas, ele ficou top 4 lá, foi bem satisfatório. Pode passar. O John também, né? O John também, esse aí, tipo assim, ele começou a consultoria, só queria mudança de composição, só que aquela questão, o cara começou a pegar jeito, tipo assim, ó. Tá gostando. E daí o que acontece? O John ia subir, né? Tava decidido que ia subir. Faltava 8 semanas, o John me atualizou. Eu falei, tu não quer subir no campeonato ali, tal. Ele, cara, eu já tinha essa ideia, mas tu acha que dá? Eu falei, com certeza dá, né? Porque também ele foi um cara que começou assim com uma mudança e foi engrenando, sempre dedicado, chegou num ponto ali, ele também, na categoria dele tinha 8 atletas, ele foi top 3, né? Então, 2 boas estreias. E a ideia dele, ele tá em off, a gente tem ideia para competir no que vem. A ideia é o gaúcho, talvez a gente faça uma ponte no estreantes, mas é o gaúcho. Então a gente tem, pelo que ele tá me atualizando hoje, a gente vai conseguir botar pelo menos aí uns 3 quilos a mais no palco, né? Porque a gente nunca fez off, né? Exato, porque a gente nunca fez off, né? Então, tipo, quando ele pegou ali, começou a mudar de composição, ele começou a secar e ficou legal, ele subiu. Então, em 8 semanas a gente fez praticamente a preparação dele, né? E depois ele foi desenrolando, hoje ele tá no off, tá bem, assim, já tá bem mais pesado.
percentual de gordura controlado, então a gente já tem essa ideia de estar subindo ano que vem de novo, né? Então bacana, já está estruturando. Até porque office, né, das categorias fitness, a gente sabe, né, tem que porque, tipo, bater nos pontos e controlar o máximo. E ainda mais você vai pegar a federação, então tipo, FBB é diferente da NPC, o padrão é diferente, então tu tem que saber adequar o padrão, né? Aqui eu só falando do campeonato lá. Julgamento é subjetivo, São né? subjetivos, é muito difícil de trabalhar. Muito difícil. Então, tipo, às vezes, sei lá, cara, eu acho que eu merecia melhor colocação. Cara, tu tá achando, talvez o árbitro viu outra coisa que tu não viu. Então, tipo, que nem eu falo pros atletas, cara, a gente vai para ser competitivo, a gente vai para fazer o nosso melhor. A gente fez o nosso melhor, beleza, esse é o trabalho. Lá o julgamento, obviamente, todo mundo quer ganhar, não vou preparar ninguém para perder, né? Só que às vezes tem variáveis que a gente não controla. Então a gente sabe que a gente fez o nosso melhor, beleza. Qual que foi o feedback? Foi esse, então a gente vai trabalhar em cima disso e vamos voltar melhor pro próximo, sem choradeira. Não ganhou, não ganhou. Trabalha e volta melhor pro próximo. Isso aí. Cara, o nosso programa tá chegando ao fim. Eu quero te agradecer de coração. Cara, né? eu que agradeço o convite. Desde do primeiro momento que eu entrei em contato, né? Sempre se prontificou a... Cara, não esperava, na verdade, né? Fiquei surpreso, gostei e tá bem interessante, gostei mesmo. E, cara, a gente vai fazer mais, sim, até vai ter... Espero que ano que vem a gente continue com o programa. E é bacana, cara, a gente tá... E eu tô acompanhando aí nas redes também, tá bem bacana o programa. Tá parabéns sumindo, pelo programa cara. e pelo pessoal aqui, toda a estrutura aqui, uma baita de uma estrutura aqui na cidade de Nova Prata. Me surpreendeu mesmo, né? Eu não tinha noção de como era e realmente uma baita estrutura, pessoal muito profissional, muito legal mesmo. Então, cara, quero te agradecer de coração. Eu que agradeço aí, tá? eu que agradeço esse papo aí, vamos conversar mais sobre. Então tá. Nosso programa, então, infelizmente, chega ao final e a gente te espera na semana que vem com mais um Resenha Bodybuilding. Valeu, galera. Valeu.